Muito se fala sobre a dissolução do casamento registrado no civil, mas e a dissolução de uma união estável? Como que faz? Oi, família! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar aqui sobre a dissolução da união estável, porque quando eu me separei, eu deixei tudo para trás. Gatos, móveis, equipamentos, tudo. E eu demorei muito para ir em busca dos meus direitos, porque eu achava que desfazer a união estável era muito difícil ou muito complicado. E eu esperei tanto a um ponto que nem fui eu que fui atrás. Na verdade, o meu ex foi atrás de desfazer e eu só respondi o processo. Mas por eu ter passado por esse processo, eu acho super válido vir aqui explicar para vocês como funciona e como que vocês podem desfazer a união estável. Porque apesar de muito parecida com o divórcio do casamento, ela tem algumas peculiaridades importantes. E a primeira delas é o que é considerado uma união estável. Foi mais fácil no meu processo porque a gente já tinha um contrato registrado em cartório. Então tem a data ali, tem as nossas assinaturas, tem tudo certinho de quando começou a união estável. E você pode, se você não tem uma união estável, ir no cartório e registrar. Porque se não for registrado, não é válido como um documento oficial. A gente registrou. Então foi só desfazer isso. Eu já explico como foi desfeito. Mas, se você não tem isso, você vai precisar provar que você teve uma união estável. E eu até vou ler para vocês o que é uma união estável, porque muitas vezes a gente confunde. E basicamente, considera-se união estável uma união afetiva, amorosa entre duas pessoas com características de estabilidade e durabilidade, mesmo que não estejam vivendo sob o mesmo teto, mas que tenham ou que haja propósito de constituir uma família, mesmo que sem o vínculo de um contrato. E é muito válido você prestar atenção de que precisa ser com o propósito de construir algo durável, ou que já seja durável. E isso precisa ser público. É muito considerado o quanto isso era público no seu meio social. Então, de nada adianta você ter uma união estável escondidinha ali, que você não vai ter prova nenhuma, vai ser um negócio meio, sabe? O juiz provavelmente não vai considerar, ou vai ficar algo muito confuso entre quando deixou de ser um namoro e passou a ser uma união estável. Isso é analisado caso a caso. E aí você vai precisar reunir provas. E o que são essas provas? Comprovante de residência, contrato de locação ou venda, postagem de rede social, dependência em plano de saúde, depoimento das pessoas ao redor, e hoje em dia até mesmo conta de streaming está sendo considerada, como Netflix ou Amazon Prime. Então, tudo que vocês têm junto, você precisa reunir como prova e entregar para um advogado. Se você tem o contrato ou se você não tem o contrato, você vai precisar de um advogado. É necessidade nessa hora de desfazer a união estável. E se você tem até 2 salários mínimos e meio de renda ou renda familiar de até 4 salários mínimos, você consegue a gratuidade, você consegue a defensoria pública. É só você ir numa OAB e solicitar a separação da união estável e eles vão te indicar um advogado. Você passa por um processo. Em algumas cidades você precisa marcar pelo site, algumas cidades você marca indo lá na OAB mesmo. E aí no dia você vai conversar com alguém, explicar toda a situação, ele vai ver os seus comprovantes, vai pedir alguns documentos e aí ele vai te indicar um advogado que vai pedir toda essa papelada de comprovação da união estável ou o contrato, as postagens, para reunir, para ver qual será o próximo passo. E aí vai depender muito, porque, por exemplo, no meu caso, a gente foi direto para uma audiência de conciliação. Então não tinha um juiz para determinar o que ia acontecer. Os dois toparam ter essa audiência de conciliação para a gente chegar num acordo e cada um pagar o que precisava, entregar o que precisava, enfim. Mas se não tem acordo, ou se uma das pessoas não quer essa audiência de conciliação, vai direto para o juiz. E aí o juiz ele vai analisar tudo que foi apresentado como prova e ele vai dar uma sentença. Você pode sair ganhando ou você pode sair perdendo. Mas a questão é que, no final, o que eu vejo, e que o meu advogado também falou, é uma separação. Não tem como as pessoas saírem ganhando, sabe? Eu vou tentar tirar tudo da pessoa. Mas não, os dois vão sair perdendo, os dois vão achar que saíram perdendo. E a dica que eu mais dou, assim, vai na paz. Conversa com o seu advogado, vê tudo que vocês precisam fazer, questão de filho, de pensão alimentícia, de animais, de visitação. Reúne tudo que você precisa fazer, mas vai conversar numa boa, pra chegar a um acordo. Porque ir pro juiz demora muito mais. A minha separação, ela demorou, foi de junho
até novembro. Em novembro saiu a audiência de conciliação. E em dezembro saiu a papelada realmente de que separou. Então foram praticamente 6 meses. Mas se fosse ainda para o juiz, ia demorar pelo menos aí mais 6 a 8 meses. Então, por mais que seja uma união estável, aparentemente não é mais rápido de desfazer. Dá praticamente o mesmo trabalho. E a minha maior recomendação é vai na boa, contrata um advogado ou pede o advogado da Defensoria Pública e vai ser livre, porque de nada adianta você se separar se tem ali um papel de fundo falando que você não é muito bem separado assim. Isso pode trazer inclusive consequências mais pra frente. Então, é isso. Um beijo, espero que você se separe o mais rápido possível e até a próxima. Quer dizer, se você não quiser separar e só estiver vendo esse vídeo numa boa, espero que você não se separe. Mas se você tá vendo esse vídeo pra se separar, eu desejo que você se separe o mais breve possível. Um beijo, até a próxima.